né, a questão do nobulo, né? Ele vai explicar o que é isso para os irmãos entender. Como isso é cultural e as implicações bíblicas. Uma das questões que lidamos com ela no aconselhamento pré-nupcial é orientar os jovens a perceber de que maneira eles devem ter o cuidado de não amalgamar as tradições com os ensinos da Bíblia. Então, uma das coisas que digo para eles é: enquanto estão nesse processo de aconselhamento pré-nupcial, é importante conversar com os tios, que são muito poderosos, as tias são muito poderosas, e explicar para eles qual é a vossa postura como cristãos. Como é que é a relação do marido e da mulher no contexto bíblico. Então, definimos com eles que o casamento cristão é uma relação que ocorre entre duas pessoas de sexo oposto que amam a Deus e se amam e se respeitam reciprocamente, e é feito no meio do povo de Deus. Mas, antes de mais nada, quem é Deus deve ser teocêntrico, voltado em Deus. Então, tem a questão de pagamento de dotes ou lobola, que tem que pagar um valor. Às vezes diz assim: não precisa de pagar muita coisa se você não... mas dá-nos um pouquinho só, um valor. Aquele valor vai ser dedicado aos espíritos ancestrais, com a ideia de que, uma vez dedicado aos espíritos, o casamento vai ficar fortalecido. E você, cristão, entende que Deus é que está no centro do relacionamento. E agora aqui os avós, os tios e os primos dizem que tens que dedicar isso e tens que venerar os espíritos para que o seu caminho seja forte. Então há um contraste muito grande. Então orientamos. Daí os irmãos estão a ver por que é importante ensinar, por que é importante discipular, porque fora disso a coisa pode ser muito complicada. Glória a Deus. Pastor, dentro desse contexto, para a gente poder entrar em duas perguntas aqui, que os irmãos fizeram e depois partir para a conclusão, a gente observa, pastor, que grande parte, inclusive aqui no Brasil, quando a gente ouve falar de igrejas que trabalham no campo missionário, a gente olha os olhos muito voltados para Moçambique, né? Eu acho que boa parte das igrejas que trabalham na área de missão, elas olham para a África como um todo, né? Mas eu ouvi aqui na palestra do senhor a respeito, né, dessa questão da necessidade. Então, hoje, o senhor entende claramente que Moçambique, embora seja, ou a África seja um país tendo um lado rico, muito rico, e um lado pobre, muito pobre, né, não seria o necessário a ação social de alimentos, não necessário, mas não tendo a primazia de um missionário indo a Moçambique. Percebi também quando o senhor falou a respeito de abertura de novas igrejas, porque eu percebo que aqui, principalmente no âmbito da Assembleia de Deus, a gente observa que quando a pessoa fala, olha, eu vou ser missionário, ele já intitula a igreja a abrir uma igreja lá. E aí com isso a gente percebe que o movimento neopentecostal e algumas aberrações que rodeiam o mundo já chegaram lá, né? Então, penso eu, e eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, que hoje seria correto afirmar que em Moçambique a maior necessidade dentro do âmbito social e espiritual, né, seria então o ensino da palavra do Senhor às igrejas, aos líderes e aos seus liderados? Esta é uma questão crítica, primordial e necessária, porque eu tenho observado ao longo dos anos vários grupos religiosos, digo religiosos porque nem todos subscrevem-se aos ensinamentos adequados da palavra de Deus. Podem ser
E esses grupos vão, muitas vezes, partem com a parte da ação social, trazem comidas, trazem roupas, trazem vários outros bens. Mas o que acontece? Elas crescem tão grandemente no momento como elas minguam tão rapidamente quanto cresceram. Por quê? Enquanto tiver os bens, tudo bem. E quando acabar os bens, a igreja some. Então eu não acredito que a igreja tenha a missão de fazer a obra filantrópica. Já tem muitas organizações para isso. O governo e organizações não governamentais já fazem isso. A necessidade primordial do povo moçambicano é uma necessidade espiritual, porque eles estão escravizados nas tradições. Eles vivem uma vida de medo grande. O que é que o Espírito fez? Se eu não dei o meu primeiro salário ao meu avô, ao espírito do meu avô, se eu não detei umas bebidas para venerar os meus espíritos, provavelmente eu vou ser mau. Então, de que maneira podemos ajudar a libertação dessas pessoas? O ensino é de extrema necessidade para o nosso povo. Temos que ensinar os líderes, temos que encorajá-los a resgatarem, revitalizarem o trabalho de discipulado para que as pessoas não fiquem na igreja carregando este medo, estão aqui a cantar louvores e voltam em casa já estão no mesmo medo. E não há libertação até que eles conheçam a verdade. E esse é o problema. Uma vez tive que pegar um sermão que chamei Perdidos na Casa do Pai. Porque há muita gente na igreja, mas eles, de conexão com Jesus e entendimento bíblico da relação deles com Jesus, está muito aquém do que desejavam. Então é uma necessidade maior. Queridos, isso que o pastor Isaías falou, nós temos que estar muito atentos. Não é que nós somos contra, né, a essa questão de ir para a África e levar só alimentos. Mas nós temos que tomar cuidado com aquela tão chamada teologia da libertação. Já ouviram falar sobre isso já? Sim. Muito forte na Igreja Católica, principalmente aqui na América Latina. A teologia da libertação tem seu fundo marxista, e a teologia da libertação, ela preocupa com o físico, não com o espiritual. Preocupa com o físico e não com o espiritual. Então a Igreja Católica ficou pensando, como é que pode aqui na América Latina pessoas se dizem católicas viverem em miséria? Então vamos dar pão, comida para essas pessoas, mas não estão preocupados com o espiritual. Então nós temos que tomar cuidado, inclusive com alguns movimentos dentro da igreja cristã que vão flertando, doutor Isaías, com a teologia da libertação. E é uma teologia católica. Né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Se me permitir só uma palavra muito rápida sobre isso.